Boa tarde, Haroldo. Tudo bem? Boa tarde, Carla. Tudo bem? E é um prazer enorme estar aqui com vocês nesse bate-papo com o Zap, né, a plataforma de conteúdo da Zarnico, juntamente com o PSEG, para hoje fazer esse bate-papo com vocês. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Nós temos um assunto super interessante para tratar com você hoje, que é a questão da capitalização das usinas, num cenário em que o preço do açúcar bruto atingiu a máxima aí dos últimos 12 anos, né, Haroldo? O que é interessante de quando a gente olha sobre esse cenário de capitalização das usinas ao longo dos últimos anos, em especial das últimas safras, é importante lembrar que essa trajetória não foi uniforme. E aqui eu explico. Se a gente olha para a safra 2019, 2020, 2021, nós vínhamos já com um aquecimento de preços do etanol e depois esse cenário inverte para um cenário muito mais açucareiro em função dos níveis de preço que a gente teve no mercado internacional e está encontrando no mercado internacional esses níveis de preço atualmente. Essa capitalização, o que é positivo, ela abre uma discussão dentro de casa, dentro das usinas, dentro dos produtores sobre o que é que nós vamos fazer com esse excesso de geração de caixa? Ou seja, para onde nós vamos fazer a alocação de capital do ponto de vista estratégico? Ou seja, é um portfólio bastante amplo. E acho que dentro dessa discussão de capitalização, Carla, o primeiro ponto que eu traria diz respeito à formação do canavial, ou seja, o que nós costumeiramente chamamos de CAPEX para plantio ou CAPEX de reforma do nosso canavial. Aqui é importante dizer, e vou trazer alguns números que vocês também vão poder acessar e consultar lá na plataforma Zap, onde esses números, numa parceria então entre PSEG e a Zap, vão estar disponíveis para vocês. Mas vamos olhar, por exemplo, formação do canavial. Se a gente olhar na safra 2018-2019, os números levantados pelo PSEG Consultoria e Projetos mostram que o gasto efetivamente das usinas no plantio, ou seja, aqui estou chamando plantio conjunto de operações de preparo, plantio e tratos culturais de cana-planta. Isso era de praticamente R$ 9.808 por hectare. Se nós olharmos para a última safra, para a safra 2022-2023, esse número ele foi de praticamente R$ 16.742 por hectare. Então olha só, nós passamos por uma inflação de custos ao longo do tempo, por uma mudança, inclusive, de técnicas de plantio que a gente pode discutir mais à frente. Mas o mais interessante é olhar o seguinte: se nós olharmos para 2021, já vínhamos com uma boa geração de caixa, ainda do advento ali de bons preços do etanol. Mas mesmo em 2021 foi um ano muito seco. É a safra que eu chamo do tripé maquiavélico, né? Seca, geada e incêndio. Ou seja, naquele momento, nós tivemos uma situação de clima muito ruim, o que indiretamente acabou proibindo, agronomicamente, se eu posso assim dizer, o plantio. Em 2022, quando nós olhamos para o cenário do ano de 2022, foi um ano propício para quê? Usinas capitalizadas, com bom clima, nós aceleramos o nosso plantio. Ou seja, se olharmos para 2023, a produtividade que nós estamos tendo na safra 2023-2024, que para muitos é recorde, em alguns meses, maiores níveis de produtividade das nossas séries históricas, parte deste ganho de produtividade na safra 2023-2024 advém da maior parcela de cana-planta, ou seja, de uma menor idade média do nosso canavial. Aliás, nesta safra, nós atingimos uma das menores idades médias do nosso canavial dos últimos 5 anos. Portanto, dentro desta alocação de investimentos, quando falamos de formação do canavial, falamos do nosso plantio, 2022 nós aceleramos esse plantio e estamos colhendo este benefício nessa safra. Olha só que condição sui generis para a safra 2023-2024. Nós estamos tendo produtividade, aumento de oferta de cana, concomitantemente com aumento de preço. Ou seja, é uma condição praticamente que do ponto de vista econômico, toda vez que a gente tem aumento de oferta, queda de preço, a nossa sorte é a restrição do outro lado do mundo, em especial Índia e Tailândia, nesse momento, com uma restrição na oferta de açúcar, levando justamente a isso que a Carla colocou, a um dos maiores níveis de preço dos últimos 12 anos em relação ao açúcar. O que vai continuar, inclusive, estimulando plantio, reforma, adoção de novas variedades e outras coisas que a gente pode continuar discutindo. Porque agora está mais interessante investir em plantio próprio do que de terceiros, não? Quando a gente olha essa discussão, vamos aqui fazer uma separação. Primeiro, vamos olhar sobre o conceito de cana própria.
Quando nós olhamos para a cana própria, ou seja, a cana que ela é da própria unidade agroindustrial, mas que, cultivada em área arrendada, mas que a própria unidade agroindustrial faz todas as atividades agrícolas, desde o preparo até justamente a colheita e entrega na esteira da usina, tem dois processos que eu quero chamar a atenção. Primeiro, quando nós olhamos para o plantio, muitas vezes a gente acabava terceirizando parte deste plantio. O que nós estamos percebendo é que este plantio, muitas usinas estão internalizando esta operação. Fruto, inclusive, de vários processos que nós tivemos trabalhistas, de denúncias, de questões relacionadas à governança ou até mesmo estruturação deste relacionamento com esses terceiros. Esse é o primeiro ponto. Qual o segundo ponto? O segundo ponto diz respeito à cana de fornecedor, ou seja, a cana que eu compro de fato de terceiros do produtor rural no mercado, seja no mercado spot, à vista, ou seja em contratos de médio e longo prazo. Toda vez que nós temos o que a gente chama de overshooting, ou seja, eu tenho um aumento do preço do ATR, isso é levado consequentemente em função dos melhores níveis de preço. Mas sempre que a gente tem elevação do preço do ATR, a cana de fornecedores, muitas vezes ela fica elevado em termos de gasto, em algumas situações, tal como nós estamos vendo hoje, ela inclusive com um custo maior do que a cana própria que eu mencionava anteriormente, o que abre inclusive uma discussão sobre qual caminho seguir. Mas o mais importante aqui, eu não diria que é o caminho sobre qual cana é mais barata ou não, mas é uma estratégia de cada grupo, uma estratégia comercial e uma estratégia de política de direcionamento da originação da sua matéria-prima. Porém, sempre que a gente tem de um lado preços mais elevados do consecana, isso abre espaço justamente para uma matéria-prima de terceiros mais cara em detrimento da cana própria. E acontece o inverso em momentos de baixa, ou seja, a cana do fornecedor ela acaba sendo muito mais barata e competitiva versus a cana própria. E o preço da TR deve continuar elevado, inclusive na próxima safra? Essa é a mensagem talvez que mais surpreende, principalmente você se é produtor ou você que é usina, quando nós olhamos sobre a estimativa do preço do ATR. Tanto no Zap quanto no PCE de Consultoria e Projetos, vocês têm acesso às estimativas e previsões de ambas as empresas sobre o preço futuro do ATR. O que é mais interessante quando nós olhamos para as projeções futuras, veja que a gente nas duas últimas safras na região centro-sul do Brasil, em especial olhando para o Consecana São Paulo, nós ficamos com preços aí na casa de 1,17. Mudamos apenas as casas decimais. Ou seja, as duas últimas safras, preços elevados, mas praticamente estáveis em R$ 1,17 por quilo de ATR. Para essa safra, nós já falamos provavelmente um fechamento do preço do ATR acima de 1,22. Ou seja, quando eu olho para a safra anterior, de 1,17 para 1,22, nós estamos tendo nesta safra excelentes níveis de preço e aumento dos níveis de preço com ganho de produtividade. Quando nós olhamos para a próxima safra, para a safra 2024-2025, que se inicia em abril oficialmente do próximo ano, ou seja, de 2024, a curva futura do açúcar, neste momento, ela se mostra invertida, ou seja, eu já tenho um cenário de, à medida que passa o tempo, há uma redução do nível de preço, considerando que haverá um incremento de oferta no médio prazo em relação à oferta desta commodity. O que eu estou querendo dizer é que mesmo no cenário de curva invertida de preço, de redução desses níveis de preço, apesar desta retração projetada na tela futura de Nova York, mesmo assim nós estamos enfrentando preços bastante atrativos e elevados. O que eu estou querendo dizer? Mesmo quando eu olho o nosso custo de produção do açúcar bruto em centes de dólar por libra-peso no Brasil, versus o que a gente está observando do preço hoje, ou até mesmo para a próxima safra, ele entrega uma margem bastante considerável de rentabilidade. Portanto, as perspectivas, mesmo para a safra 2024-2025 do preço do ATR, são muito similares a essa, ou seja, a gente deve caminhar de novo para uma safra com o preço do ATR próximo a 1,21, 1,22, mostrando um cenário que a cultura da cana-de-açúcar não via há anos, de preços em patamares elevados, sem quedas abruptas, mas pelo menos uma manutenção em patamares elevados, e ainda numa curva de avanço de produtividade. Excelente. Então, Haroldo, a alocação de capital em projetos de alta geração de valor deve continuar perdurando aí pelo menos até a safra 2024-2025? Certamente o que nós vamos ver é essa discussão acontecendo dentro das unidades agroindustriais. Primeiro ponto,
Excelente geração de caixa, vindo neste momento, é claro que do açúcar. Portanto, essa geração de caixa ela está se convertendo num indicador muito importante para as usinas, que é a liquidez, ou seja, o setor neste momento está mais capitalizado, com maior liquidez, ou seja, o nosso índice de liquidez corrente, que lá atrás, há 10 anos atrás, se a gente fosse fazer e olhar o balanço das principais empresas do setor, ele quase que a gente operava ali no limite, 1,1, 1,2 de liquidez corrente. Hoje a média do setor ela já opera praticamente em quase 1,8 de liquidez corrente. E nós vamos ver então o setor melhorando a sua liquidez e fazendo discussões para onde esse caixa adicional vai ser utilizado na alocação de investimento. Neste momento, quando a gente olha porque eu posso dizer aqui de boca de jacaré, em termos de paridade de rentabilidade entre açúcar e etanol, certamente as usinas estão fazendo uma discussão. É importante eu ampliar a minha capacidade de cristalização da fabricação de açúcar. E quem é que está fazendo essa discussão hoje, neste momento? Aqui é importante a gente separar em termos de composição as nossas usinas. Nós temos no Brasil hoje mais de 350 usinas, porém é importante lembrar que 1/3 praticamente dessas usinas são destilarias autônomas, ou seja, empresas que produzem exclusivamente etanol. E é um ativo neste momento, o próprio etanol, o nosso biocombustível, que enfrenta neste momento uma ligeira retração de preços comparativamente ao açúcar, ou um diferencial de remuneração muito alto. Portanto, nós temos visto várias empresas, em especial essas destilarias autônomas, anunciando seus projetos de construção de fábrica de açúcar. Podemos nomear aqui algumas: a Jalles Machado, na sua unidade de Santa Vitória, a Cerradinho Bio, em Chapadão do Sul, temos o Grupo Colombo, na sua unidade de Palestina, Grupo Santa Adélia, na sua unidade Pereira Barreto, e assim a gente pode nomear uma série de grupos e empresas que na unidade, onde tem destilaria autônoma apenas para a produção de etanol, nós estamos ampliando investimentos justamente para a cristalização, para a expansão, neste momento, da nossa capacidade de produção de açúcar. Esse é um direcionador de investimento que está acontecendo neste momento, alocando justamente o nosso capital para projetos de maximização de valor para a companhia. Mas aí não tem um desafio, Haroldo, em relação a gargalos aí na capacidade da indústria de fornecer equipamentos industriais para as usinas? Como você vê essa questão? Aqui também é importante a gente olhar dois cenários. Qual é o primeiro cenário? O primeiro cenário, nós temos no setor sucroenergético uma gama de empresas que estão adormecidas. Usinas literalmente paradas ou que foram falidas ou que estão em processos de recuperação judicial. Alguns projetos de expansão de indústria ou de cristalização estão baseados na aquisição desses ativos parados, para literalmente desmontar esses ativos e montar num outro local e ampliar essa capacidade. Este é o primeiro cenário, ou seja, utilização de ativos já existentes que vão exigir uma manutenção, mas a montagem e a desmontagem. O segundo movimento que existe é a aquisição, por exemplo, de fábricas de açúcar novas. Quando nós olhamos para o pipeline de projetos que existem já aprovados no mercado, vários deles com plantas novas sendo compradas e adquiridas. Todos esses projetos vão de fato encontrar um gargalo. A capacidade da indústria de equipamentos de conseguir entregar todos esses equipamentos a tempo de que esses projetos entrem em operação em 2024. Portanto, no Brasil, nós deveremos ter certamente uma ampliação da nossa capacidade de cristalização, de produção de açúcar VHP para os próximos anos, de cerca de 2 a 3 milhões de toneladas. A grande discussão que reside neste momento, Carla, é quando este volume vai efetivamente entrar no mercado. Por quê? Em função, provavelmente, dos limites operacionais e capacidade da entrega desses equipamentos pela indústria de transformação, pela indústria produtora desses equipamentos. Portanto, certamente, todo este volume de 2 a 3 milhões que a gente já tem contratado de projetos, uma parte deve entrar em 24, outra em 25 e, efetivamente, em 2026 a gente pode dizer que o setor sucroenergético no Brasil ampliou a sua capacidade em 3 milhões de toneladas de açúcar. E você acha que até lá o Brasil também conseguiu aprimorar sua capacidade logística
para escoar essa produção adicional? Como você vê essa questão, Haroldo? Quando nós olhamos para a questão logística, eu também quero olhar aqui 2 pontos. Primeiro ponto, e vamos olhar especificamente para os meses de agosto, setembro e outubro de 2023. Foram meses que, quando nós olhamos para 2022, o nosso volume exportado de milho nesses meses foi mais de 20% acima do que o mesmo volume exportado há um ano atrás. Ou seja, neste momento, nós estamos tendo uma safra max sugar, ou seja, uma safra maximizando a nossa produção de açúcar para exportação, e eu estou competindo indiretamente também com outras culturas que estão direcionando para exportação e num volume maior ainda do que as safras anteriores. Isso gera, sim, um driver para escoamento da nossa produção. Isso é um dos vetores que tensiona e tem levado o preço futuro do açúcar também a permanecer em patamares elevados, se não bastasse justamente o efeito Índia e Tailândia. Mas o efeito logístico no Brasil tem sido esse tensionador de preços. Porém, o que eu costumo brincar e dizer é, eu tenho um delta hoje de preço, uma margem, quando eu comparo o açúcar com o etanol, que poderá viabilizar outras formas de escoamento. O que eu estou querendo dizer? Basta olhar o volume de açúcar que já foi exportado em 2023 pelo Porto de Paranaguá. Então esse diferencial de preço provavelmente vai fazer com que o Brasil encontre outras formas para ampliar a sua exportação de açúcar. Certamente em breve nós deveremos ter uma reativação, seja do Porto de Vitória, seja do Porto do Rio, tendo exportação de açúcar, porque há de fato um prêmio incentivando isto. Mas, enquanto isso não acontece, a gente certamente vai ver a logística ainda sendo um tensionador desses níveis de preço. Agora tem um outro tema super interessante, que são os investimentos em projetos de biogás, que têm crescido. Você pode falar um pouco sobre isso? Perfeito. Os projetos relacionados a biogás, eles são super interessantes quando nós olhamos que o setor sucroenergético ele já é um excelente exemplo de economia circular. Quando nós falamos de economia circular, eu estou me referindo ao conceito em que aquilo que era um subproduto, um resíduo, ele passa a se tornar matéria-prima para uma outra cadeia produtiva. E eu aqui explico. Quando nós olhamos para a vinhaça, há 10 anos atrás, se nós falássemos de vinhaça, ela era um problema. Principalmente porque ocorria um problema de saturar a vinhaça nas áreas em que eu aplicava, geralmente as áreas próximas à usina, ao mesmo tempo em que eu tinha um custo muito elevado em levar essa vinhaça para áreas mais distantes, afinal tinha um volume de água muito forte ali presente dentro da vinhaça. E basta lembrar, para cada litro produzido de etanol, nós estamos falando de cerca de 12 a 13 litros de vinhaça sendo gerada. Isso em relação à produção de etanol. Do outro lado do processo de produção de açúcar, nós temos a torta de filtro. Veja, eu tenho 2 matérias orgânicas dentro da unidade agroindustrial que eram tratadas como resíduos, mas que fazem parte de uma solução. A vinhaça, conteúdo rico em KCl, em cloreto de potássio, que inclusive em 2022 acelerou o processo de investimentos que usinas fizeram em projetos de vinhaça localizado. A torta de filtro, que ia para pátios. Nesses pátios, a torta era justamente enriquecida e essa torta voltava para o campo justamente no suco do plantio, como de fato um biofertilizante. Então veja, esses produtos eles já voltavam para o campo como biofertilizantes. Prova de que o setor sucroenergético praticava a sua economia circular. E quando nós olhamos para o biogás, eu maximizo ainda mais esse processo, ou seja, a vinhaça. Antes de ir para o campo, eu coloco essa vinhaça em biodigestores horizontais e a torta em biodigestores verticais. Qual o benefício da torta? Eu conseguir ter uma produção de biogás ao longo de todo o ano, diferente da vinhaça, em que eu estaria condicionado a uma produção de biogás limitado à safra. Porém, dependente do modelo de cada usina, mostra que eu, a partir de agora, uso ambos os produtos para a produção de biogás. O biogás, na sua essência, nós estamos interessados no biometano. Ao falar do biometano, do CH4, eu tenho vários usos. Ou eu posso substituir o diesel na nossa frota, há vários trabalhos que mostram isso em empresas que estão ampliando essa questão. Por exemplo,
temos Scania e Iveco com caminhões movidos a biometano, temos a New Holland com um trator movido a biometano. Isso tudo, olha só que interessante aqui que eu quero trazer, Carla. A vantagem que a gente tem dos projetos de biogás de melhorar a nossa nota de eficiência energética ambiental no RenovaBio, porque abre espaço para redução do consumo de diesel. Do outro lado, eu também posso utilizar esse biometano e comercializar com empresas em substituição ao gás natural, ou comercializar justamente com outras empresas ou até mesmo a produção de energia elétrica. Então, olha só, eu estou maximizando a geração de energia, maximizando a geração de receita com a mesma matéria-prima, com a cana-de-açúcar. E, de novo, após o processo de biodigestão, esses materiais ainda voltam para o campo da mesma forma. Afinal, eu só perdi indiretamente matéria orgânica que sofreu biodigestão. Portanto, a gente já tem várias empresas do setor sucroenergético apostando e ampliando suas atuações em biogás e certamente nós vamos ver isso acontecer, que o biogás, além do pilar da remuneração ligada à maximização de receita e produtos com a mesma matéria-prima que a cana, eu estou falando ainda de um ativo que me contribui para a redução das emissões de gás de efeito estufa, consequentemente, contribuindo para uma melhora da nossa nota de eficiência energética ambiental. É um ativo ambiental bem interessante e essa discussão acontece em um momento em que o Congresso Brasileiro debate a regulamentação do mercado de carbono. Essas duas pautas se conversam, não, Haroldo? Essa é uma discussão que, inclusive, dentro da discussão do mercado de carbono no Brasil, o agronegócio provavelmente deve ficar fora desta regulamentação inicial pelas suas particularidades. Quando nós olhamos, por exemplo, para a cadeia da cana-de-açúcar, eu tenho indiretamente um mercado de carbono que é o RenovaBio. Mas ali eu estou olhando para o quê? Para a emissão da gasolina versus a emissão do etanol. E eu estou premiando o delta, ou seja, eu estou premiando o que o etanol contribui para descarbonizar comparativamente à gasolina, ou seja, o seu substituto fóssil de referência. Porém, há vários outros projetos que certamente ampliarão os benefícios em relação a sequestro de carbono ou crédito de carbono. Seja aquilo que nós fazemos lá na área agrícola em termos de fixação de carbono no solo, seja nas áreas de rotação, nas áreas em que fazemos mix, áreas de passagem, dentre as outras técnicas e procedimentos. Portanto, aqui eu vejo que o setor ele vai se beneficiar de diversos atributos em relação ao mercado de carbono, que não exclusivamente o RenovaBio, embora o RenovaBio seja o nosso passaporte, o nosso bilhete de entrada para outros projetos, sendo vários ligados ao mercado de carbono. Pois é, falando dentro dessa temática ESG, as usinas também têm investido mais no uso de produtos biológicos, por exemplo. Esse é um outro ponto, e aqui eu quero aproveitar para falar em relação a tratos culturais. Nós tivemos, ao longo dos últimos anos, em especial no ano de 2022, tivemos uma explosão dos preços, principalmente de fertilizantes, e a esteira dos preços de fertilizantes também de defensivos. É claro que defensivos, muito motivado por aquela desestruturação das cadeias globais ao longo da pandemia de Covid-19. Num segundo momento, os preços de fertilizantes, um valor de ruptura desses preços pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, mas indiretamente o setor passou por uma tensão de elevação muito forte dos preços de fertilizantes e de insumos. É claro que por eventos distintos e até mesmo complementares. Isso levou o setor a buscar soluções e ferramentas para mitigar essa elevação de custo. Algumas nós mencionamos aqui, por exemplo, para fertilizantes, nós avançamos ou com organominerais, ou nós avançamos com vinhaça localizada, ou com adubação orgânica do ponto de vista de esterco de frango, esterco bovino. Do outro lado, nós também ampliamos fortemente a nossa utilização de biológicos. O setor sucroenergético, dentro do agronegócio, talvez é um dos pioneiros no uso de insumos biológicos. Desde o pró-álcool, nós já utilizamos a cotésia para controle da broca de cana-de-açúcar. Porém, nós ampliamos este processo do uso do controle biológico para justamente nos beneficiar, não só do ponto de vista de redução de custos, mas do outro lado também do ponto de vista de sustentabilidade. Há várias usinas que têm utilizado uma estratégia, não só olhando para os compromissos das ODS, do ponto de vista de redução das emissões dos gases de efeito estufa na sua atividade,
E um caso típico, por exemplo, é nitrogênio. Quando o óleo de nitrogênio que vem de origem fóssil, várias empresas têm feito compromissos de utilizar, inclusive, ou fertilizantes orgânicos ou biológicos do ponto de vista da recomposição e utilização melhor dos nossos nutrientes no solo. Portanto, aqui eu vejo que o agronegócio brasileiro, em especial a cultura da cana-de-açúcar, ela está caminhando para um conceito de agricultura regenerativa, orgânica e biológica. Portanto, eu tenho certeza que vários dos que estão aqui nos ouvindo já fazem a utilização de cotésia, devem utilizar metarrísio, bovéria, porque afinal nós estamos falando de controle de cigarrinho, de controle de esfenóforo, de controle da broca da cana-de-açúcar, mas utilizando inclusive agentes biológicos. Em outras palavras, ampliando não só o conceito de economia circular no agronegócio e na cadeia da cana-de-açúcar, mas em especial a questão da sustentabilidade. Agora, houve uma certa acomodação dos custos, como você mencionou. Custo de fertilizante, por exemplo, de uma série de insumos. Na sua visão, essa é uma tendência que deve continuar na próxima safra? Como você vê essa questão? Inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a questão do preço do diesel. Essa também é uma excelente pergunta, porque nós vimos, à medida que nós tivemos elevação de preços de fertilizantes, preços de defensivos, o preço do diesel também teve essa elevação muito forte nos últimos anos, nós vimos o nosso custo em reais por tonelada aumentar. Só para a gente ter como referência, na safra 2020-2021, o custo caixa para a produção de cana-de-açúcar, apurado pelo PSEG, foi de cerca de R$ 102 por tonelada. Na safra 21-22, R$ 148 por tonelada. E na última safra, 2022-2023, R$ 168 por tonelada de cana. Veja que interessante. No momento em que nós tivemos elevação de diesel, de fertilizantes, de defensivos, e em momentos onde, principalmente 2021-22, que nós tivemos o choque de queda de produtividade, isso levou indiretamente ao aumento do nosso custo de produção. É por isso que sou muito otimista, Carla, quando nós olhamos para a geração de caixa nos próximos anos. Por quê? Tudo indica que nós deveremos ter uma retração, se não uma acomodação desses custos. Vamos olhar especificamente para a safra atual, para a safra 2023-2024. O primeiro trimestre da safra 2023-2024 já mostrou uma redução muito forte do nosso custo de produção da cana. Por dois motivos. Primeiro, redução dos custos unitários, em especial dos fertilizantes, dos defensivos e do diesel. Mas o mais importante é o da produtividade. Ou seja, nós temos uma estrutura de custo que ela é predominantemente fixa. E a produtividade é que é essa alavanca do ponto de vista operacional e que contribui para a diluição desse custo fixo. Em outras palavras, como nós tivemos no primeiro trimestre uma baita produtividade, essa é inclusive a discussão, por que nós vamos bisar a cana? Porque nós não vimos esse volume de cana inicialmente no campo, quando fizemos as nossas projeções originais, eu digo as usinas de modo geral. Portanto, quando nós olhamos para o custo caixa do primeiro trimestre, nós tivemos uma excelente redução. É claro que à medida que a safra vai passando, em especial o terço final, no terço final da safra, a produtividade ela é muito menor e muito mais baixa, e neste momento, com a elevação do preço do diesel, leva a um ligeiro aumento. Mas na média da safra 23-24, nós teremos certamente um custo de produção menor do que o da safra 2022-2023, que mencionei para vocês, que em reais por tonelada foi de R$ 168 por tonelada. Então essa é a mensagem mais positiva que eu aqui diria. Eu diria que a mensagem mais positiva está associada a uma redução finalmente do nosso custo de produção depois de 3 safras seguidas, onde o custo da matéria-prima sofreu aumento. E quando olhamos para o diesel é uma variável fundamental. Por quê? Em média, para cada tonelada de cana produzida, nós utilizamos 4 litros de diesel. É claro que essa variável é muito heterogênea e ela é uma variável-chave lá no RenovaBio, lá na RenovaCalc, para definir a nossa intensidade de carbono. Mas independente se uma usina é 3, a outra é 6, é só para vocês terem a ideia de magnitude, da importância que o diesel representa dentro da nossa estrutura.
Tivemos então essa retração nos preços do diesel, mas recentemente elevação, não só unitária, mas elevação também trazida pela recomposição de tributos, em especial do PIS/COFINS. Isso leva sim a um tensionamento, mas neste momento o ganho de produtividade tem sido muito mais do que suficiente para diluir esse aumento. Portanto, o que nos espera para a próxima safra e para essa são cenários de menores custos de produção e ao menos com estabilidade da receita, que estará e será dada em elevados patamares. Portanto, trazendo boas margens, que é exatamente como nós começamos esse nosso bate-papo. E a produtividade deve continuar aumentando, não? Inclusive com a chegada aí de novas sementes no mercado. Em relação à produtividade, eu sou muito otimista em relação a esta variável. E aqui eu faço um paralelo. Você vai falar, mas você é otimista da produtividade? Bateu a cabeça? Onde é que você está vendo esse otimismo se a cana-de-açúcar está tomando um 7-1 de grãos, por exemplo, quando a gente fala de produtividade? Ou seja, a famosa curva boca de jacaré, enquanto grãos, do ponto de vista de milho e soja, mais do que dobraram a sua produtividade ao longo dos últimos anos, a cana-de-açúcar nós praticamente estamos estacionados em termos de produtividade. O que eu costumo dizer é o seguinte: primeiro ponto, aquilo que nos motiva a aumentar o investimento no campo é a geração de caixa, ou seja, é o lucro que eu obtenho na minha atividade. O setor sucroenergético, durante os anos ali até 2020, nós vivemos com margens apertadas, com margens deprimidas, ou seja, margens menores levam ou inibem a redução de investimento, ou seja, o nosso nível de investimento no campo também foi baixo. Desde 2019, 2020, quando eu digo que passa essa fase, nós entramos numa outra fase do setor sucroenergético, isso abriu espaço, essa recuperação da geração de caixa, para maiores investimentos no campo. E investimentos que foram feitos, como mencionamos, do ponto de vista de manejo sobre vinhaça localizada, organominerais, biológicos, melhora dos nossos protocolos agronômicos. Então aqui eu tenho o primeiro pilar do meu otimismo. Nós entramos numa fase virtuosa de maiores investimentos, porque estamos tendo, de fato, maior retorno com essa cultura. Segundo ponto, está colocado aqui na pergunta da Carla sobre, olha, tenho possibilidade de semente, mas antes da semente, efetivamente, no caso, a ser desenvolvida e em estudo pelo CTC, eu sou muito otimista com novas variedades. Ou seja, nós também temos no mercado e à disposição várias variedades que têm se mostrado e têm performado de forma superior a várias variedades que nós conhecemos. Não quero aqui fazer uma crítica, mas quanto da sua área hoje, na sua usina, você que é produtor ou que é usina, tem, por exemplo, de 7515, uma variedade relativamente antiga, ou seja, e olhe com atenção sobre essas novas variedades. Então, o meu otimismo com o potencial de recuperação da produtividade vem de investimentos que estão sendo feitos em manejo, melhora dos nossos protocolos agronômicos. 2, novas variedades. Tem um grande amigo que diz, do ponto de vista de variedades, que nós vamos ter muito mais candidatos, ou seja, variedades, do que vagas, ou seja, do que espaço para a gente explorar essas variedades. E o terceiro ponto, também está por vir várias outras questões, seja colhedora de 2 linhas, o que vai abrir espaço para o famoso canteirão, áreas em que nós vamos deixar de fazer pisoteio, compactação do solo ou arranquio da touceira da cana-de-açúcar. Fora todas as outras questões que a gente poderia aqui elencar, como irrigação, enfim. Para mim, um cenário muito positivo do ponto de vista de produtividade. É claro que uma é incontrolável, e é clima. Neste momento, no cenário de El Niño, devemos ter um verão bastante chuvoso e promissor, que, se somado a esses movimentos, certamente nos trarão ainda bons níveis de produtividade para os próximos anos. Ótimo, Haroldo. Nós temos agora um pequeno espaço para considerações finais. Você gostaria de falar alguma palavra sobre expectativas em geral para a safra 2024-2025? Quando nós olhamos para a safra 2024-2025, a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês é um resumo daquilo que nós discutimos aqui. Uma safra que se apresenta e está por vir com uma boa capacidade de geração de caixa, principalmente, e sendo novamente uma safra muito doce, ou seja, uma safra max sugar. O que nós vamos ver é um aumento, inclusive, do nosso mix sendo direcionado para a produção justamente do adoçante do açúcar. Uma safra com os níveis de preço elevados,
com boas fixações feitas pelas nossas usinas, garantindo uma boa receita, e com nível de custo, com potencial de redução ou, no mínimo, de acomodação. Isso nos leva a um cenário muito positivo para a safra 2024-2025. Qual é o único desafio que eu coloco para a safra 2024-2025? Teremos uma entre-safra muito curta. Dado o volume de cana disponível para a safra 2023-2024, nós vamos encerrar essa safra mais tarde, algumas unidades entrando no mês de dezembro, outras que vão precisar usar a estratégia de bisar essa cana, o que vai levar a algumas unidades iniciar a safra mais cedo, em especial no mês de março ou na segunda quinzena de março, levando a uma entre-safra curta. Isso vai nos provocar, do ponto de vista industrial e automotivo, a melhora das nossas práticas para conseguir efetivamente fazer toda a manutenção necessária e adequada num período muito curto de tempo. Então eu diria que é uma entre-safra desafiadora e que tem pela frente uma ótima safra com boas perspectivas, com bons níveis de preço e, como mencionei, certamente um preço de ATR ainda na casa de 1,21 a 1,22 para a safra 2024-2025. Excelente, Haroldo. Muito obrigada. Eu acho que vale a pena a gente depois agendar uma nova conversa, uma nova entrevista. Esses assuntos rendem muito. Gostaria de agradecer muito pelo seu tempo. Lembrando que essa é uma entrevista que é fruto da parceria entre o PSEG e o Zap, que é a plataforma de conteúdo da Zernico.